Gente, é o seguinte, o semáforo está fechado, então por isso que eu estou olhando aqui para a câmera e depois eu prometo que não vou mais usar celular, a Fabiana vai estar no comando. Mas o negócio é o seguinte, hoje é um podcast inusitado, com convidados assim que moram no nosso coração. E, Fabiana, vai abrir o sinal com você. Se você ainda não segue a gente, esse é o Fique Bem pelo Mundo, não é? Os vídeos que Mauro e Fabiana contam de seu projeto, onde nós estamos levando a Fique Bem Coaching para vários lugares desse mundão. E hoje, como o Mauro falou, temos convidados especialíssimos. Dá uma olhada em quem eles são. Ali Schultz e DJ Chalinho com a gente hoje. E vamos ter um bate-papo incrível, você tem que acompanhar. Segue aí, se você não segue a gente ainda, começa a seguir. Oi, eu sou o Mauro. E eu sou a Fabiana. Somos mentores de vida, viajantes e apaixonados por descobertas. E este é o Fique Bem pelo Mundo. Criamos este canal para compartilhar reflexões, culturas e vivências ao redor do mundo. Nosso objetivo é inspirar você a viver com mais sentido onde quer que esteja. Gente, é o seguinte, é inusitado porque nós sabíamos que eles estariam aqui, mas não sabíamos que seria um encontro assim, dessa forma, inclusive dentro do carro. Nós estamos indo de Orlando para Miami para fazer um negócio que precisa ser feito lá, né? Mas nós vamos ter uma conversa assim, bem diferente do que geralmente a gente fala, mas que para nós é algo muito, muito importante. Você pode estar se perguntando, vocês vão falar sobre festa, sobre balada, sobre beleza, sobre make? Talvez até a gente fale sobre isso, né? Porque, na verdade, a nossa conexão com o DJ Chalinho já é bem antiga, desde que eu tinha meus 30 anos, porque foi ele que tocou na minha festa de 30 anos. Nossa conexão com eles, é claro, que tem a ver com os eventos, né? Chalinho tocou nos 30 anos, tocou nos nossos 25 anos, casamento de prata, tocou no casamento do nosso filho mais velho, Tom. Mas, final do ano passado, a gente teve um momento assim que foi abençoado por Deus. E esse é o tema de hoje. O quanto Deus faz parte da nossa vida. E esses dois têm muita coisa para nos ensinar. E a gente espera que, de verdade, eles possam tocar o coração de você também, que vai estar assistindo esse vídeo no dia de hoje. Contem para nós o quanto que Deus é importante na vida da gente. Bom, primeiro a gente precisa começar dizendo que é um prazer estar aqui nesse carro, nessa viagem com vocês, que é um prazer poder fazer parte desse podcast e compartilhar um pouquinho aí da nossa história, né, e de como Deus uniu nossas vidas, né, com vocês, porque realmente foi algo que a gente conseguiu ver a mão de Deus, né. Acho que a nossa conexão de amizade, de relacionamento, de intimidade começou no banho de gelo. Exatamente. Gente, vocês não têm ideia, mas sabe aquelas pessoas que a gente já conhece, você já tem uma admiração, mas de repente é a mão de Deus colocando essas pessoas na sua vida? E foi o que aconteceu com a gente no final do ano, né? O DJ Chalinho vai contar um pouquinho o que aconteceu, né, Charles? Você vai falar aí como que foi isso, mas você que acompanha a gente há mais tempo sabe que o Mauro sempre promovia lá no Brasil os banhos de gelo. E no último banho de gelo de 2024, olha quem apareceu para fazer o banho de gelo também. O Chalinho apareceu. Mas olha como aconteceu dele estar nesse banho de gelo. Conta para nós. Oi, gente, tudo bem? Então, nossa, eu tava numa noite no Instagram e tava... Hoje em dia, para te falar a verdade, eu tô folheando bem pouco, né? Passando bem pouco tempo no Instagram. E lá, acho que foi em novembro, se eu não me engano, que daí eu comecei a olhar e de repente caiu um convite ali do Mauro falando sobre a banheira de gelo. Eu falei, my God. Eu falei, eu sempre tive vontade, né? E daí eu falei, cara, eu acho que é isso aqui. Daí eu mostrei pra Ali e aí, vamos, acho que ia ser 2 dias depois, tal. E aí meio que ela topou também, mas ela tava meio que assim, com um pouco de medo de ir, mas eu falei, cara, vamos testar um novo, né? A gente tá aqui pra viver sempre o novo, né? E lá fomos nós. Daí comecei a conversar com o Mauro, como é que é essa doideira aí e tal, e banho de gelo, e falei, não, vamos, tal, tem mais gente que vai.
Aí quando ele falou que o pastor William e o pastor Rafael da Igreja Luterana de Jaraguá iam ir, eu falei, agora tive um incentivo maior ainda. Né? Ficou mais Não animado. dá de dizer não, né? Ficamos mais animados ainda. Eu falei, tem algo especial nesse dia aí. E falei, Mauro, pode contar comigo, eu tenho certeza que a Ali também, eu fui convencendo ela aos pouquinhos e tal. E eu lembro que foi acho que numa quarta-feira de manhã. Foi fazendo papel de coach aí comigo, né, amor? Fui preparando e tal, e a gente chegou no tal dia da banheira de gelo, que foi uma experiência incrível, assim. Eu acho que não era nem pelo banho de gelo, sabe? Na verdade, para mim foi totalmente sobre o banho do gelo, porque eu lembro que eu falei para o Mauro e para a Fábio, isso aqui não é só um banho de gelo, né? O propósito é muito maior, porque para mim, eu falo da minha experiência, né? O Charles, ele realmente fez esse papel de trabalhar na minha mente, de dizer, você pode, você é capaz, você vai estar com pessoas que são de confiança, você vai estar segura. E o quanto é importante você ter essas pessoas do seu lado, né? Para dizer, tá tudo bem. Se você não conseguir, tá tudo bem, mas você vai conseguir, você vai, né? Você vai precisar do que você tem o que você precisa para conseguir. E quando eu vivi a experiência do banho, eu falei, gente, as pessoas às vezes elas olham, elas pensam, às vezes olham até que é uma sei lá, uma futilidade ou assim um ego, né? Aquela coisa de eu posso, eu consigo, mas não nesse sentido. Para mim, no momento ainda que eu estava passando, foi algo de assim, eu posso, eu consigo, mas não porque eu sou boa o suficiente, mas porque naquele momento eu vi que Deus conectou pessoas para me mostrarem que eu posso e eu consigo porque eu não tô sozinha. Então, o que vocês fizeram ali, tanto da preparação mental, da preparação física e do apoio durante a imersão, aquilo ali para mim foi inesquecível. Aquele dia para mim foi inesquecível. Que legal, que máximo isso, gente. E eu relembrando esse dia, foi muito louco, porque a experiência do gelo aconteceu. E aí o pessoal, claro, depois se vestiu, né, se aqueceu de novo, foram embora, mas a Ali e o Chalinho ficaram lá conversando com a gente, e as nossas conversas, elas foram, foi um papo que foi fluindo tão leve, e Deus sendo o principal assunto desse papo, do como Ele estava agindo, né, nas nossas vidas. A gente acabou compartilhando com eles o projeto Fique Bem pelo Mundo, e eles ficaram assim, né, nos dando muito apoio e entendendo, entendendo muito o que era o nosso propósito, por que tudo isso estava acontecendo. E aí até a gente ficou sabendo que eles também iriam vir para Orlando nessa época do ano. Meu Deus, então é bem possível que a gente consiga se encontrar, e cá estamos. Mais uma vez Deus agiu e conectou nós quatro em mais um momento. Eu quero só falar uma coisa, que a Ali acabou de me dar um presente, porque sempre que eu fazia a experiência no gelo, sim, tem o lado físico, mas para mim é muito mais forte que isso. É o lado mental e o lado espiritual. É essa sempre a experiência que eu buscava passar para as pessoas. Quem sabe futuramente eu possa levar novamente, né? Ainda não sei como é que poderia ser feito isso, mas eu fico muito feliz em que a Ali captou essa mensagem. Que legal, Ali. Muito obrigado. Legal. E aí nós queremos contar um pouco para vocês como essa nossa relação com Deus, ela é forte, e o quanto a gente pede para que ela continue sendo cada vez mais forte. E esses dois, eles têm assim um depoimento de vida, com conexão com Cristo, com conexão com Deus, que merece ser ouvido. Então, gente, contem para nós um pouco por que Deus faz parte da vida de vocês, como que isso aconteceu. Eu sei que tem tantas histórias que vocês poderiam estar compartilhando, mas o que Deus está falando para vocês compartilharem? Vai daí que eu sei que você vai falar. Porque ninguém imagina, né, Chalinho? Ninguém imagina você, um DJ, como é que Deus... Porque muitas pessoas têm, às vezes, receio, né? E eu era uma dessas, assim, que eu tinha minha fé, mas eu, às vezes, tinha vergonha até de falar do quanto eu estava crente. E de alguns anos para cá, eu perdi essa vergonha de falar.
Conta um pouco para as pessoas aqui que seguem a gente, como que aconteceu contigo? Como dá certo ser DJ e ao mesmo tempo ser tão crente? Então, eu toquei balada por 8 anos, mais ou menos, né? Em Jaraguá, toda a região, em Santa Catarina e tal. E chegou num ponto que eu já conhecia a Ali desde a época de escola. E ela já me conheceu porque eu era DJ, né? E só que os anos foram passando, e eu tocando balada, e onde que chegou um ponto que a gente, mesmo namorando, chegou um ponto que a gente precisava casar, né? Porque já eram 6, 7 anos já. A gente se conheceu em 2001, ele tocou na festa de 15 anos da minha melhor amiga da época do colégio, e ali naquela festa a gente se conheceu, mas ele já me via no colégio desde a 7ª série, passando no corredor para ir para aula de informática. E aí quando a gente se conheceu ele falou, a menina do cabelo cacheado, ele disse que ele me olhava pela janela, na 7ª série. E a gente se encontrou quando eu estava no 1º ano e ele no 3º. E a partir dali a gente começou, né, um namoro e tal, entre grandes desafios, porque a gente era muito jovem, né, eu 15 e ele 17. E aí os anos se passaram, quando chegou em 2008, né? 2008, né? Aí ele realmente estava no auge da carreira de DJ em balada. Ele tocou Big Bowling, todas as festas, grandes festas de Jaraguá, né, amor? Combat, Harion, e por aí foi, né? As melhores festas da nossa cidade e região, eu sempre estava como residente, né? Só que chegou num ponto que a gente estava preparando tudo para casar, né? E aí a gente tinha fechado com o decorador, o salão, a festa toda estava pronta. 2008. Né? Só faltava pagar e casar e vamos lá. Aonde que chegou e a minha excelentíssima esposa falou que não é isso. Tem alguma coisa errada. Tem algo errado, porque não é isso que eu quero nesse momento, né? E aí, nossa, eu fiquei, né? A gente tinha um vazio e eu falei pra ele, eu acho que não tá na hora de casar. Que louco aí ele olhou e falou, também acho. Assim, tipo, meu Então, Deus, e agora? Então vamos desmarcar tudo, né? Docinho, a Lia e por aí vai. Desmarcamos nosso casamento em 2008, né? E aí... eu falo, só um parênteses, né? Quando a gente tá fora dessa conexão, dessa busca de direcionamento, né? Porque todos nós, a gente já nasceu com um propósito. Só que, às vezes, a gente busca entender o nosso propósito em todo o externo. E a gente esquece que o único que sabe o nosso propósito é quem nos criou. E quem nos criou foi Deus. Então, é Ele que já sabe. Antes dele, né? A Bíblia fala que antes mesmo da gente nascer, Ele já sonhou e nos projetou no ventre, antes da gente estar no ventre da nossa mãe. Então, Ele já sabia, né? Do porquê nós seríamos enviados para essa terra. E eu acho que no meio do caminho a gente não conseguia entender o nosso propósito porque a gente estava desconectado com ele. Então, óbvio que esse vazio que estava em nós era a falta desse alinhamento. E aí a gente simplesmente não sabia para onde ir, o que fazer, e a gente se desconectou. Então, assim, a gente sabia que tinha algo errado, mas não sabia o que era, né, amor? Sim. Aí a Ali foi embora para São Paulo. Porque quando a gente está desconectado... Foi para São Paulo? Eu nem sabia disso. Quando a gente está desconectado do propósito, querendo ou não, a gente dá a liberdade para o mal agir, né? Porque o objetivo de, enfim, Satanás, do mal, é destruir famílias, né? Destruir relacionamentos, é destruir o propósito que Deus tem para nós. Porque ele veio, né? Para matar, roubar e destruir, né? Então, para que o nosso propósito ficasse cada vez mais longe, o afastamento veio, né? Então, na época, quando a gente ia casar, eu não tinha um trabalho fixo e eu pensava, meu Deus, eu não tenho um trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou ficar, né? Porque naquela época eu não tinha entendimento que eu tenho hoje. Então, eu não tinha o entendimento não da minha identidade, né? Eu tinha o entendimento de que eu precisava ser independente, que eu precisava ser dona da minha vida e que eu não teria essa relação, né, com meu marido de cumplicidade e de trilhar o nosso caminho. Aí eu pensei, eu vou precisar pedir dinheiro para tudo, vou precisar estar ali, né, abaixo dele para tudo.
E aí Deus foi trabalhando. Só que aí eu fui para São Paulo. Eu comecei a trabalhar na caravana Siga Bem Caminhoneiro. E me diz uma coisa, e daí vocês terminaram o relacionamento? Então, não. Olha o que aconteceu, né? Eu fui para São Paulo para ficar uma semana, porque eu sou natural de Santo André, mas eu vim para Jaraguá muito pequenininha, com 2 anos. Então, eu tenho família lá. E aí eu fui para casa dos meus primos para passar uma semana, para dar uma, né, uma aliviada ali na cabeça. A gente estava namorando, não tínhamos terminado nada. E nessa uma semana eu saí com os meus primos para jantar e eu conheci uma moça que trabalhava na caravana do Siga Bem Caminhoneiro, que era o programa que acontecia no SBT. E aí conversei com ela, nos tornamos amigas, e um tempo depois ela falou: vem pra cá fazer uma entrevista para você trabalhar na caravana. E eu fui, fiz a entrevista e comecei a trabalhar na caravana do Siga Bem Caminhoneiro. Olha só. E aí eu fiquei por uns 9 meses viajando com a caravana pelo Brasil. Aí ela ficava um mês em São Paulo, viajando, um mês ela voltava. Um mês em São Paulo. E Curitiba, eu fazendo, tocando as baladinhas, né? Tava bem, tava por cima, né? Então eu ia jogar sinuca com meus amigos. Cada vez mais a gente foi se desconectando. E eu querendo voltar, porque eu tava sentindo falta. Aí eu ligava e ele tava ali, ou jogando sinuca, ou jogando futebol, ou fazendo churrasco com os amigos. Eu pensando, nossa, eu tô aqui sofrendo e ele tá vivendo bem. E aí eu falei pra ele, então eu acho que a gente tem que dar um tempo, né? E mais uma vez ele falou, é verdade, você tem razão. E ali a gente ficou por alguns meses separados, né, amor? Isso, até que virou o ano, né? Aí a gente passou nosso primeiro Réveillon separados. E ali pegou bem forte no nosso coração, né? E é onde que passamos longe e aí virou o ano, onde que ali pegou e... Eu tava trabalhando, já tinha terminado a caravana e eu tava trabalhando com eventos em São Paulo. Então eu fazia lançamentos de marcas, de produtos novos, campanhas em shoppings para trabalhar com divulgação, né? E aí eu tava num trabalho num shopping e aquele vazio de novo me consumindo. E aí eu fui no banheiro, dobrei o meu joelho dentro do banheiro, no vaso sanitário, e eu falei, Deus, fala comigo, porque eu não sei o que fazer, mas eu não quero ficar sentindo esse vazio. E aí aquela doce voz falou, volta pra casa. E naquele momento eu larguei tudo, peguei as minhas coisas, comprei uma passagem de ônibus e à noite eu voltei para casa. Cheguei em Jaraguá, liguei para ele, era umas 4 da manhã, e falei, a gente pode conversar? E daí ele falou, podemos, mas posso acordar primeiro? Pode ser de manhã? Aí eu falei, pode. E ali a gente começou a se reconectar. Isso mesmo. Legal. Aí a gente... É que algo que sempre me falava a minha falecida sogra, ela sempre falava que para vocês dar certo na vida, vocês precisam se conectar a Cristo. Jesus é o único caminho, né? E aí sempre ela falava, para vocês dar certo é Jesus no coração de vocês. E quando a Ali voltou, ela acabou fazendo um tratar com Deus, né? Que só ela e Deus sabia. É verdade. Nossa! Agora vamos deixar rolar um pouquinho. Do nada, tá começando. Que loucura! Gente, eu estou hipnotizada aqui com a história deles, né? E acredito que vocês também têm. Gente, isso estava no roteiro? Claro que não! Até nós quatro estávamos nos perguntando, o que nós vamos falar aí? Qual vai ser o assunto? Não sei. Que louco. Deixa rolar. Caraca! Nossa! Sério, do nada, gente. Começou a tocar aqui. E Chalinho, esse combinado aí que a Ali tinha com Deus é aquela história de te chamar para ir no culto? Isso mesmo. Ai, contem. É isso mesmo. A minha mãe, ela sempre teve uma fé muito forte. Então, desde pequena, ela passou isso para mim. E mesmo a gente não estando firmados, né? Eu sabia o caminho.
Eu sabia, né? Minha mãe sempre levava a gente nos cultos, mas eu sempre falo que a semente ela é plantada por alguém, mas sempre quem convence é o Espírito Santo. Então a gente, como ser humano, por mais que quando a gente conhece o amor de Deus, a gente quer que todas as pessoas ao nosso redor conheçam também. Mas cada pessoa tem um tempo, né? Ela tem uma história diferente e ela precisa passar pelo processo. Então a gente não consegue colocar no outro a nossa experiência e a nossa intimidade. Então, no momento certo, eu sabia onde procurar. Foi aí que quando eu voltei para Jaraguá, eu falei para o Charles, nós vamos nos reconquistar e nos reconhecer. Então a gente não vai voltar da onde a gente parou, a gente vai recomeçar. E aí a gente voltou a se conhecer novamente, namorar e se conhecer novamente. E aí eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Deus, eu preciso ter certeza que Ele é a minha pessoa nesse mundo. E aí eu falei, Deus, eu vou convidar Ele para ir 4 domingos no culto. E se depois desses 4 domingos Ele não quiser ir para a igreja, eu vou entender que Ele não é o homem da minha vida e eu vou terminar definitivamente com Ele. Que louco isso. E por que isso era tão desafiador, amor? Fala aí sobre o carro, esconder o carro. Então, aí eu falei, como assim? Eu vou numa igreja cristã, uma igreja que são crentes em Jesus Cristo? Eu falei... A vergonha, né, amor? Eu falei, né? Nossa, eu tava com uma vergonha gigantesca, né? E aí eu falei, qual que é a igreja? Aí ali na Walter Marquardt. Casa de Deus é o nome. E daí, tá bom, vamos lá. 4 domingos, né? 4 domingos. Eu não falei pra ele que era 4 domingos, porque o meu tratar foi eu e Deus, né? Sim. Então eu não falei pra ninguém, não falei pra minha mãe, não falei pra ninguém. Eu falei, Deus, eu vou convidar ele pra ir 4 domingos, e se ele não quiser ir depois, eu vou entender e eu vou terminar com ele definitivamente. E eu fui orando, fui jejuando e fui buscando a resposta em Deus. Só que na época o Charles, ele tava no auge dele, ele tinha um DJ Chalinho enorme assim atrás, adesivado no carro. E a igreja era uma igrejinha pequena, super pentecostal. Então ele me buscava aos domingos, a gente ia pro culto, ele escondia o carro atrás da igreja para ninguém ver que o DJ Chalinho tava na igreja. Não passa vergonha, né, gente? Não passa vergonha. E ali ele foi porque ele queria me reconquistar, né? A gente tava começando de novo, então ele precisava fazer o papel dele. Então assim, beleza, é ir na igreja? Ok, vamos lá. Só que no segundo domingo, e eram 4 meu propósito com Deus, Deus já veio e já pegou ele de jeito. Porque no primeiro domingo eu falei, o que eu tô fazendo nessa igreja de doido, assim, né? Uma igreja maluca. Eu falei, era diferente do que a gente estava acostumado. Eu sou de origem católica, o Charles de origem luterana, protestante, né? Uhum. Então, assim, querendo ou não, são, né, mundos diferentes daquilo que a gente estava conhecendo. E aí também vem a coisa cultural, né? A coisa dos pais, de, poxa, você não vai na nossa congregação e você está conhecendo outra. Era tudo muito novo também, né? Muito só um pouco, né? A gente tem muito essa preocupação do julgamento alheio. E olha como é forte, eu tenho certeza que muitas pessoas têm isso também. E aí por isso não deu chance de ouvir o coração e de não ouvir o que Deus tem para nós. Exatamente. Porque é ele, né? É tudo sobre ele, né? E aí no segundo domingo a gente estava no culto e eu vi que o Charles ficou meio tenso, ficou meio sério. E eu pensei, meu Deus, ele não tá gostando, né? Não deu uma palavra, não deu um glória a Deus, nada. Quando a gente saiu do culto, entramos no carro, eu falei, e aí, o que você achou do culto? Gostou? Era um pregador, um pastor novo, né? A gente nunca tinha, não era ali da igreja, ele tinha missionário. Um missionário, Ele tinha vindo de Joinville, então foi o nosso primeiro contato com ele ali. E aí, quando eu perguntei no carro pra ele, ele olhou pra mim e falou assim, nunca mais vou sair da igreja. E aí eu falei, my God. E por quê, Charles? Por quê? So good. E aí eu falei, mas por quê? E aí ele disse... É assim, porque antes de eu sair de casa, a minha mãe, às 6 horas da tarde, naquele domingo, 18 horas, a minha mãe falou assim, onde é que você tá indo, mocinho, né? Tipo, ela tá meio preocupada porque a gente tava meio separado e tava voltando.
Eu falei, mãe, eu tô indo nessa igreja aqui na frente, na Walter Marco. Ela falou, como assim? Tu não vai nem na nossa igreja luterana, tu vai nessa igreja aí de doido? Eu falei, mãe, Deus tá em todas, dei um beijo nela e fui. Né? E aí quando eu perguntei pra ele, mas por que você não vai ser da igreja? Aí ele disse, porque o pastor falou algo que só Deus podia saber. E aí o pastor falou assim, hoje alguém quando saiu de casa, alguém da sua família disse, o que você tá indo fazer nessa igreja de doido? Mas eu te digo o que você tá vindo fazer aqui. Só eu posso consertar o que tá quebrado. Ou melhor, só eu posso pegar o que tá quebrado e fazer algo novo. Nossa. E ali ele sabia que era Deus dando direcionamento. E ali realmente nós nunca mais, eu não digo nem sair de dentro da igreja, nós nunca mais deixamos Deus sair de dentro da gente, porque a gente entendeu que a igreja é a gente, né? E ali a gente nunca mais se afastou. E aí, 7 meses nós casamos. A gente já em 2, 3 semanas a gente já aceitou Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, onde que ali foi destravar, que eu falo, até no meu Instagram ele tá, Jesus, ele é a única chave para você se conectar a Deus. É através do Filho dele, né, que é Jesus que... Sim. Tem muitas pessoas que perguntam pra gente, Ali, como a gente sente a presença, ou como a gente busca, o que é essa caminhada com Deus? E é algo tão simples, mas o barulho externo vem para fazer a gente ficar confuso e se afastar, porque é muito simples, né? A Bíblia ela fala que a gente precisa fazer 2 coisas, que é reconhecer Ele como nosso, né, Senhor e nosso Salvador, ou seja, nenhum outro deu a vida por nós, né? Não tem nenhuma referência, não tem nenhum nome, não tem nenhum santo, não tem ninguém que deu a vida por nós para que a gente pudesse ser livre. Então é reconhecer Ele como nosso Salvador, porque foi isso que Ele fez. Ele sem pecado morreu para que a gente fosse livre. E essa é a declaração pública, né? Eu te reconheço como o único e suficiente Salvador, entrego essa minha vida a Ti. E o batismo, né? Que é a ação consciente que a gente faz de dizer, Senhor, que a velha criatura morra e que a nova criatura nasça. Às vezes tem muitas perguntas sobre isso até. A criança que batiza pequena, batiza adulto. A Bíblia ela mostra que uma criança, ela não tem consciência e ela também não tem pecados, né? Então é por isso que tem o exemplo de Jesus, que se batizou aos 33 anos, que é realmente uma escolha de dizer, eu abandono o velho eu para viver a nova criatura, né? Para que a nova criatura venha. Sim. Então é uma explicação muito simples, né? Eu já havia me batizado de pequena, o Charles não sei se já também, creio que sim também, né amor? Sim. Então nós dois já éramos batizados de berço, mas quando a gente teve essa consciência, a gente escolheu, né, fazer o nosso batismo novamente para realmente seguir essa vida ali em Cristo. E aí em 2010 a gente veio o nosso casamento. Foi no mês de agosto, dia 21 de agosto, onde que muitas pessoas falaram, mas agosto é o mês do desgosto, né? Sim! Mas se eu te falar para vocês que o dia que Deus nos deu foi um dia de sol lindo como maravilhoso, um dia como esse, onde todos os detalhes, todas as coisas foram da melhor forma, sabe? A gente ganhou algo maravilhoso de Deus, né? 14 anos que a gente está casado e ainda hoje a gente escuta os nossos convidados, amigos falarem do nosso casamento. Dizer assim que foi algo inesquecível na vida deles. E 14 anos, tipo, muita coisa mudou na área de festa, né? Sim. E eles ainda falam, porque era o amor de Deus que estava naquele lugar. E aí para você ver como a gente transformou a nossa vida, porque simplesmente ele me arrancou das baladas. Onde que ele falou... Aí a gente volta para tua pergunta inicial. Uhum. Como dá para ser DJ e dá para ser cristão ao mesmo tempo? E aí ele me começou a já fazer uma transição para o ramo de eventos. Veio muito conflito e a gente também foi muito conflitado. Porque a gente saía em revistas o tempo inteiro, né? E algumas pessoas da nossa própria congregação levavam para nossa pastora e falavam, olha aqui... Como eles estão aqui? Balada, e estão aqui. E aí ela mesma veio conversar com a gente e a gente também foi conversar com ela. E a gente falou, pastora, a gente não sabe o que fazer. E ela falou assim, há tempo certo para todas as coisas.
se Deus deu esse trabalho para vocês e esse talento, se ele precisar modificar, ele vai fazer. Vocês não precisam ter pressa por conta da igreja. Vocês podem ficar em paz. Apenas estejam com o coração disposto para as mudanças que ele quiser fazer. Lembra que eu falei que não é... A gente planta semente, mas não é a gente que convence, é o Espírito Santo? Sim. É ele que muda as coisas. Então a gente falou, Senhor, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso talento, e o Senhor faça conforme o Senhor quiser. E aí começou muito rápido a transição. A gente foi arrancado das baladas e a gente foi para os casamentos. E Fábio, Mauro, se eu te falar que na época de baladas, eu acho que a gente tinha mais de 100 amigos, 150 amigos, assim, ó, que toda semana eles ligavam, mandavam mensagem pra gente: ei, o que vocês vão fazer final de semana, tal, sabia que eu ia tocar em tal balada, né, aonde que eu tinha ingresso VIP, tinha camarote, então era muito fácil, né, vamos se conectar ao Chalim, porque ele vai colocar o nome na lista, tal, e depois... Tem, acho que uns 10 ficaram, depois né? que eu coloquei Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu acho que sobrou 2. Não, uns 10, né, amor? Tá bom. Tá, mas é bem menos do que 100 Bem que menos, fomos. Então... Uns 10%. Uns 10%. Nossa, certo? que louco. Então, pra você ver, mas a gente continuou, né? Porque a gente não sabia, mas a gente foi vendo a transformação que foi acontecendo, a gente sentiu, né? A gente sentiu. E para vocês falar, tem algo que aconteceu muito que eu quero descobrir até hoje quem foi essa pessoa, porque... Se você estiver assistindo esse vídeo... por favor, me chame depois, olha, eu te dou um presente. Porque a gente estava dormindo em tal dia, depois que nós já tínhamos casado, né? Então... Sim, estava recém-casado. E do nada, era um sábado à noite, acho que era 1, 2 da manhã, alguém liga pra mim, toca, mas que, tipo, o número não identificado estava. E aí eu falei, ou alguém morreu, ou, né, 2 da manhã, aí vamos lá, atendi com aquela voz de sono, tipo, quem é? Daí, aqui é Jesus Cristo, KKKK, tu. Nossa, meu Deus. Eu falei, amém, tá tudo certo. E continuamos. E aí, não sei se está ficando grande o vídeo, mas... Não, o Mauro queria falar alguma coisa? Não, isso que o Charles está falando, né? Sobre as amizades, eu penso que isso acontece o tempo todo em nossas vidas, só que nós precisamos ter coragem, muitas vezes, para deixar partir. É verdade. Às vezes até são ciclos, né? São amigos que, nossa, nós não brigamos nem nada, mas não há mais aquela conexão, ou são ciclos. E às vezes até para você poder dar um passo adiante, você vai ter que deixar alguma bagagem de lado. E esse é um grande desafio, né? Porque nós somos muito apegados ao que nós temos. É a famosa de segurança de saber, não, isso daqui eu já tenho, já sei como é que é. E aí é o medo do novo. E vocês foram para o novo. Legal. E casal, e como é hoje a conexão de vocês? Porque Mauro e Fabiana, a gente acredita muito que a gente precisa alimentar os relacionamentos, né? E o primeiro relacionamento que precisa de alimento é o relacionamento com Deus, com Jesus. E só falando de Jesus, que vocês falaram que ele é o único caminho para a salvação, eu acho que eu já contei para vocês também de como Jesus voltou para a nossa vida, né? Que eu também, num domingo à noite, falei assim para o Mauro, meu Deus, Mauro, parece que eu estou sentindo falta de Jesus na nossa vida. Porque em algum momento nós dois também nos desconectamos um pouco do caminho, né, Mauro? E a gente foi de curiosidade buscar, né? Sabe? Aquela coisa que a gente está perdido e não sabia como estar conectado. E foi aquela voz que veio para mim assim, meu Deus, eu estou sentindo falta de Jesus. Isso foi num domingo à noite e numa terça-feira, final do dia, a secretária do nosso escritório veio e me entrega um livro com mensagens diárias de Jesus. Uau. Então, eu não preciso de outra resposta. Não sabe até hoje quem é. Não sei até hoje quem que trouxe esse livro pra gente. Uau.
Então desde aquele dia, né, Mauro, a gente não teve mais dúvida alguma. Legal. E a gente estabelece uma conversa, e vocês vêm nos ensinando também de que a gente tem que ter esses diálogos muito sinceros com Jesus. É isso aí. Né, para ele também se mostrar na nossa vida. Mas se fosse para alguém que quer começar, que não sabe como fazer, você disse que você se ajoelhou no banheiro de um shopping. Como que as pessoas podem começar a ter essa relação com Jesus? Eu vou até usar a frase que eu falei pro Mauro, eu não sei se ele vai lembrar, mas eu falei para ele que ele não quer religiosidade, ele quer intimidade. Às vezes a gente espera ficar pronto. Ai, mas eu sou falho demais. Ah, mas eu sou pecador. Ah, mas eu sou errante. Mas eu não sou digno. Isso tudo é verdade. A gente não é digno mesmo de ouvir, de conectar. Mas é de graça porque é pela graça. Então, é simples, né? E o que eu falo é, a gente não precisa de religiosidade, de protocolo. A gente precisa de intimidade. Ele é teu pai, né? Eu usei uma vez um exemplo para o meu irmão, quando ele, logo depois que minha mãe faleceu, no processo do luto, ele, não que ele se revoltou com Deus, mas ele travou, ele não conseguia mais falar com Deus. E eu falei para ele, no carro inclusive, a gente estava indo para Floripa, e eu falei, mano, você tem conversado com Deus, falado como você se sente? E aí ele disse, mas ele sabe. Aí eu perguntei para ele, a Duda, que é a filha dele de 15 anos, quando tem alguma coisa errada com ela, aconteceu algum problema na escola, ou ela tá te escondendo alguma coisa e você olha pro comportamento dela, você sabe o que aconteceu? E aí ele disse, claro, né? Ela é minha filha, eu conheço. Mas você gostaria que ela confiasse em você e te falasse como ela se sente, o que tá acontecendo? Sim, claro que eu gosto que ela fale. Eu falei, então, mano, não é sobre você saber, é sobre relacionamento. E a mesma coisa é com teu pai, né? Deus. Ele sabe de tudo, mas relacionamento se constrói falando, se constrói relacionando. Então, se eu realmente pudesse dizer por onde começar, a gente tem um manual que ele é pronto pra gente, né? Só que às vezes, como quando chega um eletro novo ou uma coisa nova na nossa casa, a gente não lê o manual e a gente vai lá, monta e depois vê que deu alguma coisa errada e aí volta pro manual para tentar fazer certo. A Bíblia, ela tá disponível pra gente para isso. E aí vem muito esse questionamento de, mas eu leio e não entendo, mas eu leio e não consigo compreender. E hoje a gente tem tantas ferramentas incríveis, né? A gente usa muito a Bíblia online, Holy, né? Holy Bible. Holy Bible, que ela é maravilhosa, ela tem vários planos devocionais intuitivos que trazem resumidos, trazem a Bíblia de uma linguagem muito tradicional, né? Traduzidas na linguagem de hoje. E falar com ele, aonde você estiver. É no seu carro, dirigindo, tomando seu banho, fala das suas tristezas, pede, né? Sim. A palavra, ela fala que tudo aquilo que a gente pedir em nome dele, em nome de Jesus, ele é nosso Pai para nos dar. Então, às vezes a gente pensa, não vou pedir nada, porque já tá bom assim. Não, pede, fala e agradeça. Porque eu acho que o primeiro segredo da nossa vida é, antes de tudo, agradecer. Sim. Agradecer por tudo que ele já fez, por tudo que ele está fazendo e por tudo que ele ainda vai fazer. Até vou falar um testemunho que aconteceu bem no começo da nossa caminhada. O meu sogro, ele tinha uma vaca lá no pasto dele lá, né? Há muito Ele tempo tem, até. né? Ele tem animais, né? E aí ele chegou tal dia pra gente, quando a gente tinha acabado de chegar na praia, né? Ele falou, eu tô com uma vaca lá que eu acho que ela não levanta 3 dias. Eu acho que ela vai morrer amanhã. Daí eu falei, tá bom. E ela tava prenha também, né? E aí eu peguei e fui até lá falar com a vaca. Aí a vaca cheguei lá no pasto, a vaca no chão,
E aí eu comecei a orar. Botou a mão na cabeça Botei da a mão, vaca. a mão na cabeça da vaca. Comecei a orar pela vaca. Interceder pela vida da vaca. Onde que Deus livrasse ela de todo o mal, de tudo que estivesse rodeando ela. E libertasse ela. E libertasse ela. E coloquei em nome do Senhor Jesus. Aí, e fui embora. Aí foi, acho que depois do almoço. Horas depois. A vaca tava de pé. A vaca tava de pé. E ela tava 3 dias no chão. E o que a gente quer dizer com isso? O simples. A gente acha que Deus ele só vai fazer coisas extraordinárias ou que ele só vai se revelar a gente de uma forma extraordinária. Mas ele tá no simples. Ele tá num livramento quando você sai atrasado e você, ao invés de pensar, opa, Deus me livrou de um acidente, você sai reclamando e dizendo, por que eu atrasei? Olha esse trânsito. E tudo a gente entende que tem alguém que vê coisas que a gente não vê, né? E sabe de coisas que a gente não sabe. Então ele age desde o extraordinário de curar uma vaca ao sobrenatural, né? Se eu te falar que eu tô há mais de 3 anos sem falar sair um palavrão da minha boca. Porque tudo que sai da nossa boca tem muito poder. Sim. Então, mesmo que eu chuto algo com o meu pé que machuca, que dói, ainda vou dar um glória a Deus. Porque não vai sair. Porque, como eu falo, as palavras elas têm muito poder. Então, tudo que você lança para alguém pode ser, sabe, pode acontecer muito na vida daquela pessoa. Mas isso aí a ciência explica isso, né, Charlinho? Acontece mesmo, né? E isso que a Ali falou da gratidão, é aquela máxima, né? Que quanto mais eu agradeço, mais eu recebo. É verdade. Então, está escrito, né? Querem sempre nos ensinar isso, mas por que o ser humano esquece, né? O ser humano, por quê? Porque ele não se alimenta do alimento certo. Então, porque o mundo é muito profano, o mundo está sempre querendo te desviar. E é como você falou, o mal, infelizmente, né? Teve uma época da minha vida que eu era muito ingênua de achar que o mal não existia. E aí até eu acho que essa reaproximação com Deus me fez perceber que sim, não, ele existe. E que toda vez que eu me distancio, o mal celebra, né? Isso mesmo. O mal celebra. Então, nossa, é muito forte isso. E sabe, Fábio, sobre oração, eu li agora, final do ano, um livro que é um livro fininho, se chama Orando a Palavra. E ali eu tive uma virada de chave sobre a oração e eu entendi o porquê às vezes é tão difícil pra gente orar. Às vezes a gente tem um dia super corrido, aí chega à noite, tá cansado, negligencia a oração, ora de qualquer jeito. Às vezes de manhã acorda, perde o horário, não faz a sua oração antes de sair de casa. E ali eu entendi. A oração, ela é a arma que Deus deixou pra gente guerrear as nossas lutas. Sim. E a oração, ela é a única coisa que o inimigo não tem poder de tocar. Então, assim, ele não pode interferir na tua oração com Deus. Seja em espírito, que é sem falar nada, em silêncio, seja em palavras. Óbvio que as palavras, né? Como a gente fala, não sei se todo mundo tem essa consciência, né? Que nós somos espírito, né? Seres espirituais vivendo no mundo carnal, mas não é um mundo, a gente não é carne, né? Nós somos espíritos, então a gente está aqui só habitando de um corpo, mas o nosso mundo ele é espiritual, então muita coisa a gente também não vê. Sim. E quando eu entendi o poder da oração, eu entendi o porquê que muitas vezes essas distrações vêm para que a gente perca essa conexão. Sim. Porque é uma arma poderosíssima. Isso aí. Um tempo atrás eu li um livro que falava da questão do tempo, né? E por que as pessoas diziam que não oravam? Elas diziam que não tinham tempo de orar. Então, e o que é isso, né? É realmente deixar de fazer aquilo que é o fundamental. É por onde eu começo. Então, a gente tem que começar o dia pelo que é mais difícil, porque o mais difícil é o quê? Eu me concentrar, eu me conectar com aquilo que faz eu existir. Exatamente. Então, o ser humano não é danado, ele esquece disso, né? Mas, nossa, que máximo esse depoimento de vocês. Tenho certeza que vai estar inspirando muita gente. Maurinho, quer fazer mais alguma pergunta? Nossa, eu quero agradecer ao casal, agradecer a Fabiana e agradecer a Deus por essa oportunidade de ter criado esse encontro
esse bate-papo, né? Sobre algo que para nós é muito importante e algo que para mim, Mauro, é algo que eu estou buscando muito nesse nosso Fique Bem pelo Mundo. São esses encontros com pessoas extraordinárias onde a gente aprenda sobre coisas muito importantes. Então, meus queridos, de coração, agradeço aí essa oportunidade. Sim, muito obrigada. Obrigada a Deus por ter nos colocado juntos nesse dia, né? Esse dia de gravação aqui. E em breve teremos mais novidades, né? Teremos aí juntos. Isso aqui é só um spoiler. Esse é só um... Coração. Como é que é? Um aquecimento. É um aquecimento, é um aquecimento. Isso aí, foi um prazer e espero que, né, Fique Bem pelo Mundo com a Ali Chalinho tenham mais edições. Sim, E é com isso, certeza, foi um com prazer. certeza. Deus abençoe. Pessoal, fiquem bem, fiquem com Deus e acompanhem a gente. Se você não está inscrito no canal ainda, aproveita e se inscreve porque vem muito mais coisa boa por aí. Até mais!